Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Verdadeiro Tesouro. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se sentar, de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, essa aqui é uma das cartas para as igrejas do Apocalipse. São 7 cartas para 7 igrejas e essa é a última, que é a igreja de Laodiceia. É bem interessante estudarmos essa carta aqui para essa igreja especificamente, porque quando nós estudamos sobre final dos tempos, nós conseguimos perceber que a sequência em que essas cartas do Apocalipse, né, para as igrejas do Apocalipse, elas foram escritas, elas têm um significado, não foi em vão que foram escritas nessa ordem. Foram igrejas que existiram historicamente e que receberam de fato essas cartas. E também representa como seria a igreja ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. E exatamente a igreja de Laodiceia, sendo a última carta, representaria o formato da última igreja antes da vinda de Jesus, né? Como seria a liderança dessa igreja, né? Porque a carta é escrita ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. E claro que quando o pastor pensa assim e tem pessoas vivendo e aceitando, né, estar ali debaixo dessa liderança, essas pessoas pensam do mesmo jeito. Tanto que no final, né, a exortação ali de Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos ver qual que é a palavra de Deus aqui, a repreensão de Deus para essa igreja, que tem muito a ver com uma característica que nós temos visto na igreja dos dias de hoje, né? Não em alguma denominação específica, não, na igreja como um todo, né? Esse sistema eclesiástico, principalmente, nós temos visto assim, tem se comparado muito com essa igreja de Laodiceia aqui. Veja que a repreensão é que essa é uma igreja que ela é morna. Por que será que Deus vem e fala assim, né? Poxa, essa igreja aqui, ela é morna. É interessante quando a gente vai estudar um pouquinho de história, a cidade de Laodiceia, ela ficava perto de 2 cidades, uma que tinham águas frias e outra que tinha águas quentes. E essas águas eram utilizadas pelas pessoas, né? As águas quentes eram utilizadas com fim medicinal para trazer cura para as pessoas, e aquelas águas frias eram utilizadas para trazer o refrigério, o descanso por causa do calor muito intenso no verão. E aí Laodiceia, né, a cidade de Laodiceia não tinha nem águas quentes e nem águas frias.
E aí Deus faz, né, essa comparação, utiliza o que já era conhecido daquele povo ali. Vocês não têm as águas frias para trazer um refrigério, mas vocês também não têm as águas quentes que curam, vocês são mornos, né? Eu conheço as suas obras, vocês são mornos, e por causa disso eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês estão me causando náusea, né? A água morna, se a gente tomar hoje, a gente toma a água quente quando a gente faz uma infusão, um chá, por exemplo, ou toma quando tá com calor, uma água gelada. A gente não vai tomar uma água morna, né? Porque a água morna, ela causa mesmo essa náusea, esse enjoo. E aí Jesus fala isso. Vocês são mornos, vocês estão me causando náusea. Amados, isso é muito sério, né? E aí ele descreve por que vocês estão me causando náusea, por que eu falo que vocês são mornos. Vocês não trazem cura, vocês não trazem refrigério, não acrescentam nada na vida das pessoas. Por quê? Porque vocês empinam o nariz e dizem: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Ou seja, o que tomou conta do coração da liderança dessa igreja aqui e, em consequência, da igreja? O que tomou conta? A ganância, o amor ao dinheiro. Amados, não é exatamente isso que nós temos visto e demais nos dias de hoje? Pessoas que têm colocado o amor ao dinheiro. As pessoas acham que é só quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro é que tem amor ao dinheiro. Não. Qualquer pessoa, tendo ou não muito dinheiro, ela pode ser dominada pelo amor ao dinheiro. Por quê? Porque ela faz tudo para conseguir o dinheiro. Não importa o que for necessário, ela fará. Ela toma as suas decisões não fundamentadas no propósito de Deus para a vida dela, mas ela toma as suas decisões fundamentadas se ela vai receber dinheiro ou não, se ela vai ter lucro ou não. Ou seja, é quem coloca o dinheiro acima de Deus. Já colocou o dinheiro como sendo o senhor da sua vida. E normalmente as pessoas que fazem isso, muitos acabam conseguindo o dinheiro que tanto querem, né? Quantos e quantos que nós vemos por aí que têm ensinos corrompidos, líderes com ensinos corrompidos, que estão aí desfrutando de uma vida cheia de dinheiro, mas na verdade eles estão, como Jesus disse, você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, você tem dinheiro, mas você é pobre. Você é cego e está nu. Olha a descrição, amados, é forte isso e a gente precisa entender isso aqui, porque Deus está falando conosco. É uma característica que nós temos visto nos dias de hoje e nós precisamos nos tornar vigilantes para não entrarmos nessa onda aí. Quantas e quantas pessoas, quantos líderes transformando o evangelho em fonte de lucro, como o apóstolo Paulo já falou para Timóteo, ele escreve, tem muitos aí que estão transformando o evangelho em fonte de lucro. Eles acham que a palavra de Deus é só para dar dinheiro para eles. Quantas pessoas estão vivendo assim? Ou seja, estão dominadas por mamon, dominadas pela ganância, e aí eles começam a dizer: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Mas Jesus está dizendo para eles: não, vocês na verdade não reconhecem que são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos, que estão nus. Daí olha o conselho de Jesus: eu dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, você precisa vir até mim, você precisa comprar algumas coisas de mim, para que você possa de fato se tornar alguém que está vendo as coisas, alguém que está se alinhando com a minha verdade. E aí Jesus diz: você precisa o quê? Comprar ouro refinado no fogo. Aí sim você vai se tornar rico. Comprar roupas brancas, aí sim você vai se tornar alguém com a aparência correta.
É porque as pessoas que têm amor ao dinheiro, eles vivem demais pela aparência. E qual que é o significado disso, amados? Biblicamente falando, o que a Bíblia fala sobre ouro refinado no fogo? O ouro, o exemplo que a Bíblia dá, Pedro fala sobre isso. Ele diz que nós precisamos passar pelos momentos de provação, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé precisa ser provada no fogo para que ela se mostre mais valiosa do que o ouro refinado. Ou seja, nós precisamos passar pelas provações. Precisamos das provações para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Essas pessoas que têm o coração na ganância, assim como a igreja de Laodiceia aqui, eles não querem passar pelas provações. Eles não aceitam provação. Eles transformam o evangelho na fonte somente da prosperidade. Vamos dizer que essa teologia da prosperidade que não aceita tribulação e provação são essas pessoas aqui, que só pensam no dinheiro. Como se em Deus nós não pudéssemos passar por dificuldades, mas não é o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que vamos passar por momentos de dificuldade. Em alguma fase da nossa vida, vamos passar. E ao passarmos, a nossa fé vai sendo provada para que seja aprovada. Ou seja, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a nossa fé precisa ser aperfeiçoada por meio do fogo, das provações. E Pedro escreve: não pense que o fogo é um fogo estranho. Não, é o fogo de Deus vindo para provar a sua fé mesmo. Então, quem não aceita as provações precisa ir até o Senhor, se arrepender, comprar dele esse ouro refinado. As provações são importantes para a provação da nossa fé. Tiago também escreve que as provações são nas provações que nós nos tornamos pessoas maduras e inteiras em Deus. Então é necessário comprarmos do Senhor ouro refinado no fogo. O que é isso? Aceitarmos passar pelas provações. O que é comprar roupas brancas? O que a roupa branca fala na Bíblia? É santidade, é a roupa dos justos. Transmite o que é a santidade. Só é possível vivermos em santidade adquirindo a santidade que vem do Senhor. Pela nossa própria capacidade e força é impossível. Por que a Bíblia fala para comprarmos colírio? Que as pessoas devem comprar colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O colírio é como se fosse, é o remédio para trazer de novo, tirar aquela sujeira dos olhos, para que a pessoa possa enxergar corretamente. Esse colírio nós podemos dizer que é a palavra de Deus, que vai nos fazer ver como Deus vê, que vai limpar, né? A palavra diz, a água da palavra é aquela que limpa. Então nós podemos entender que esse colírio é a água da palavra, é a palavra que vai limpando os nossos olhos, para que a gente possa enxergar. E aí a Bíblia diz, você precisa comprar tudo isso de mim. Como assim comprar? Por que Deus dá esse exemplo de comprar? Tem uma parábola que Jesus conta, parábola é uma parábola mesmo, que é o do tesouro escondido, e ele fala assim que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e que certo homem, tendo encontrado esse tesouro, ele escondeu de novo, e então, cheio de alegria, ele foi lá, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Porque ele foi lá e encontrou aquele tesouro. Que a Bíblia fala que o reino dos céus é esse, né? É assim, Jesus está contando. O reino dos céus é como? Ele faz uma parábola para fazer uma comparação. Ele conta essa parábola para fazer uma comparação. Então, o reino dos céus é como esse tesouro escondido, que o homem foi lá e ele encontrou nesse campo. Só que o campo não era dele. O campo não pertencia a ele. Então, ele encontrou aquele tesouro, mas o tesouro estava escondido naquele campo e aquele campo não era dele. Se ele pegasse aquele tesouro, ele estaria o quê? Roubando, violando. Então, ele fez o quê? Escondeu aquele tesouro, vendeu tudo o que tinha, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo o que tinha. Veja que é um processo ali, até ele vender tudinho que ele tinha e comprou aquele campo. Depois que ele vendeu tudo, ele foi lá e comprou. E aí sim, aquele tesouro passou a oficialmente ser dele.
Amados, o tesouro genuíno, verdadeiro, é Cristo Jesus. E a palavra de Deus para nós hoje, lendo essa carta para a igreja de Laodiceia, vendo que é uma igreja que se acha por causa de dinheiro, de ganância, de viver de aparência, a palavra, o confronto de Deus é: ei, você precisa comprar de mim o verdadeiro tesouro. E como que é essa compra? É vendendo tudo que nós temos. O que significa isso, amados? É entregando de fato a nossa vida ao Senhor, entregando tudo, reconhecendo: estou sendo dominado por Mamon, estou sendo dominado pela concupiscência da carne, estou sendo governado pelo desejo de ter dinheiro, lucro. Não, eu abro mão disso. Eu não quero isso, Senhor. Eu aceito as provações do Senhor para me aprovar, para provar a minha fé, assim como o ouro é refinado no fogo, o Senhor quer refinar a minha fé. Eu aceito a sua santidade, ou seja, eu entrego toda a carnalidade para viver e me revestir das suas roupas brancas, da sua santidade, e eu compro do Senhor, ou seja, eu entrego a minha cegueira espiritual e recebo do Senhor entendimento e visão e discernimento. Isso é comprar o colírio. Recebo a tua palavra, que é esse colírio que vai lavar os meus olhos para que eu possa ver como o Senhor vê. Ah, amados, o nosso verdadeiro tesouro é Jesus. E nós precisamos comprar, como está escrito aqui na carta para a igreja de Laodiceia, tudo o que precisamos. Sabe, talvez você diga assim: não, mas eu não sou essa igreja de Laodiceia. Eu não sou assim. Eu não pertenço. Mas nós podemos aplicar nas áreas de nossa vida. Talvez em alguma área o seu coração está ali mergulhado na concupiscência da carne, está ali mergulhado na ganância, ao invés de você tomar as suas decisões no seu trabalho, pensando no propósito de Deus, ouvindo do Espírito. Não, você só pensa no dinheiro. Todas as decisões que você toma lá dentro, na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio, é só pensando no dinheiro. Ei, o Senhor está dizendo para você: para com isso. E veja que ele diz assim: ó, eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Então seja diligente e arrependa-se. Faça como aquele homem daquela parábola que Jesus contou, que ele encontrou aquele tesouro genuíno e ele não se apegou às coisas que ele tinha, às coisas dele, não. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro, para comprar aquele campo onde estava aquele tesouro, porque o tesouro é Cristo Jesus. Amados, quando nós entregamos de fato todas as coisas, sabe, entregamos de fato a nossa vida ao Senhor, não nos apegamos àquilo que a nossa carne gosta de se apegar, mas entregamos tudo. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser se tornar o meu discípulo, não pode amar pai, mãe, filho, cônjuge, a sua própria vida mais do que a mim. Não, precisa amar a mim acima de qualquer coisa. Então será meu discípulo. Amados, isso é vender tudo que temos, ou seja, é entregar de fato toda a nossa vida, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, entregarmos tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. E comprarmos dele ouro refinado, roupas brancas, colírio, para que então a gente possa viver de fato a vida que Deus tem para nós. O Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para o Senhor,
É tempo de entregar tudo aquilo que você ainda está ali agarrado, mas que você sabe que não pertence a Cristo, mas que é coisa da carne, que é coisa desse mundo caído aqui. As motivações erradas, as intenções erradas, as decisões erradas que você tem feito, entrega tudo ao Senhor. Compra dele, ele é o verdadeiro tesouro. Adquire dele tudo o que você precisa. O ouro refinado, as vestes brancas, não consegue vencer o pecado, a imoralidade, a santidade. A vida de santidade está em Cristo. Em Cristo, entrega tudo. Entrega essa vida imoral, essa vida que você tem levado pecaminosa. Entrega isso ao Senhor. Recebe dele as vestes brancas de santidade. Ele já conquistou para você. A única coisa que ele está te pedindo é: arrependa-se. Seja diligente e arrependa-se. O que é arrependimento, amados? É mudança de mente, é conversão, é dizer: chega, não quero mais seguir por esse caminho aqui. Quantas pessoas ficam dando a volta na mesma montanha? Só precisam reconhecer que estão erradas. Só isso. Só admitir que tem vivido pela sua própria ganância, pelos desejos da carne. Só isso que o Senhor tem pedido para mim e para você. Que nós reconheçamos isso e entreguemos a Ele. E nós já vimos nos devocionais da semana passada, já fomos completamente perdoados. Não precisamos ficar aqui: ah, meu Deus, mas e daí? Não, você já foi perdoado. Você só precisa entregar isso ao Senhor. Ao invés de se agarrar a essa vida carnal aí, as intenções erradas, a ganância, para com isso, entrega tudo ao Senhor. Entrega, vende tudo, sabe? Deixa tudo ir e compra do Senhor, ou seja, recebe do Senhor. Comprar, Jesus faz essa comparação para que isso fique mais claro, porque a nossa mente humana às vezes tem uma dificuldade de entender as coisas espirituais. Então o Senhor faz comparações práticas para a gente entender, amados. O que é comprar o colírio? Ah, Senhor, deixa eu receber aqui das tuas águas purificadoras, do teu colírio que vai limpando os meus olhos para que eu possa ver como o Senhor vê. Enquanto nos relacionamos com a palavra de Deus. Enquanto nos relacionamos com a palavra de Deus, amados, estamos aqui tendo a nossa visão limpa, tendo os nossos olhos renovados, os olhos do nosso entendimento. Ah, amados, que eu e você nós possamos de fato adquirir mesmo esse tesouro verdadeiro. Como fazemos isso? Abrindo mão da nossa própria vida e deixando Cristo de fato ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas motivações, o Senhor das nossas intenções, o Senhor dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Deixa Cristo ser o Senhor. Seja diligente e arrependa-se, porque o Senhor está à porta batendo. Quando ouvimos e abrimos a porta, Ele entra e tem comunhão conosco. Que eu e você possamos entender isso e possamos viver assim, e possamos fazer como aquele homem da parábola do tesouro escondido. Quando olhamos para Cristo Jesus, reconhecemos como sendo o tesouro mais valioso que tem, e vamos fazer o que for preciso para vivermos de acordo com esse tesouro, para adquirirmos esse tesouro. Vamos fazer o que for preciso. No caso daquele homem, foi vender tudo que ele tinha para poder comprar o campo onde estava o tesouro. No meu caso e no seu, é abrir mão de toda a nossa vida, nossos desejos, nossa forma de ver as coisas, muitas vezes carnal, terrena, meramente humana. É abrir mão de tudo isso e dizer: Senhor, eu recebo de fato Cristo Jesus como o Senhor da minha vida. Porque muitas vezes, amados, nós levamos a nossa vida cristã tendo Jesus como nosso Salvador. Gostamos de pensar em Jesus como nosso Salvador, aquele que nos salva, mas deixamos de tê-lo como nosso Senhor, aquele que comanda a nossa vida, aquele que de fato lidera, dirige a nossa vida. E Ele é o nosso Senhor. Então, que eu e você possamos receber essa palavra como uma palavra de encorajamento, como uma palavra de exortação, e aquelas áreas da nossa vida que nós temos nos agarrado com ganância, que nós possamos o quê? Abrir mão disso tudo. Em nome de Jesus. Sejamos diligentes, nos arrependamos e deixemos o Senhor entrar em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor sempre nos corrige, o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos corrige. Como está escrito que o Senhor repreende e disciplina aqueles que ama. Muito obrigada por isso, Pai. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Traz mesmo ao nosso coração, à nossa mente, aquelas áreas da nossa vida que nós precisamos entregar ao Senhor, confiar ao Senhor, sabe? Dar tudo ao Senhor e adquirir de Ti aquilo que precisamos. Se precisamos aprender a passar pelas provações, ou seja, se precisamos adquirir ouro refinado, nos ajuda nisso, nos ensina. Se precisamos das roupas brancas que revelam justiça e santidade, Pai, nós entregamos mesmo tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não provém de Ti, entregamos a Ti, nos revestimos com essas roupas brancas. Pai, se precisamos ver como o Senhor vê, porque não estamos vendo, nós recebemos esse colírio do Senhor, que é a Tua palavra, essas águas purificadoras que vão lavando e nos fazendo ver como o Senhor vê. Pai, ajuda eu e os meus irmãos, ajuda-nos. Nós não queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Não queremos ouvir do Senhor que somos mornos e que o Senhor está a ponto de nos vomitar. Não, Senhor. Misericórdia, Pai. Nos ajuda a viver firmados no Senhor, viver de fato fundamentados no verdadeiro tesouro, a partir do verdadeiro tesouro que é Cristo Jesus. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória e nós dependemos de Ti, precisamos de Ti. Ajuda-nos a reconhecer e a nos arrepender daquelas áreas que precisamos reconhecer e nos arrepender. Nos ajuda nisso em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.